Pessoal, juros simples, eles são simples? Juros simples, o que é isso? Bom, juros, para começar, pode ser entendido como a remuneração pelo empréstimo de uma determinada quantia em dinheiro. Assim, se você pega dinheiro emprestado do banco, esse banco vai cobrar uma taxa de juros para estar emprestando para você. De maneira inversa, se você aplica um dinheiro em uma determinada aplicação, bolsa de valores, poupança, a ideia é que por você estar emprestando esse dinheiro, quando você retirar esse dinheiro ao longo de um tempo ou após um certo período de tempo, você vai querer ser remunerado por esse tempo todo que você deixou o dinheiro aplicado. Tranquilo? Então a gente vai começar aqui com alguns conceitos bem básicos da matéria de juros simples. Primeiro, juros simples é aquele juro que é cobrado somente ou é pago somente sobre o capital inicial. Então não é juro composto. O juro composto é aquele que é tradicionalmente conhecido como juros em cima de juros. Não é o caso aqui. Aqui o juro vai ser sempre sobre o valor inicialmente aplicado. Então, se você pegou o empréstimo ou emprestou o empréstimo a juros simples, é sobre o valor emprestado sempre que vão incorrer os juros. A remuneração desse dinheiro sempre será sobre o valor inicial, tá bem? Então a gente vai ver agora alguns conceitos para nos ajudar e na sequência a gente vai para fórmulas e pequenos exemplos de exercícios, ok? Então o primeiro conceito a ser estabelecido é o conceito exatamente de capital inicial, ou valor depositado, ou valor presente. Vai depender da nomenclatura, mas em geral se usa capital inicial, e esse capital inicial é representado em fórmulas pela letrinha C. Pode ser que o seu livro ou seu professor use uma letra diferente para representar o capital inicial. Não tem problema, o importante é o conceito. Aqui a gente vai representar pela letrinha C. O capital inicial, então, ele vai render juros. Juros vão ser essa remuneração lá no final, que vai ser acrescida ao capital inicial. Juros é essa remuneração sobre o dinheiro emprestado. Esse juros está intimamente atrelado, especialmente em juros simples, à taxa de juros, a taxa que é cobrada. Então, os juros eles são expressos em unidades monetárias, é um valor que vai ser recebido. Já a taxa de juros, que tipicamente é representada pela letra I, ela vai ser sempre colocada em formato percentual ou decimal. Se você tem dúvidas sobre transformação de porcentagem em números decimais e vice-versa, eu sugiro que veja o videozinho que está aparecendo aí no card, em que eu mostro rapidamente como faz essa transformação. Mas bem, o capital inicial vai render juros dependendo da taxa de juros cobrado e, claro, isso vai depender também do tempo, que muitas vezes é representado como N. Alguns professores, mais uma vez, eles trabalham com Tzinho, com o valor de tempo. Tanto faz. Tempo, aqui a gente está trabalhando com N, mas pode ser um T. A representação na fórmula é menos importante aqui. Tempo, então, pode ser meses, semestres, bimestres, trimestres, anos, dias, o que for. Tempo. Então, o capital inicial vai render os juros, dependendo da taxa de juros cobrada e do tempo, que vai nos dar um valor final, um montante. Esse valor final, então, é denominado montante. Então, esses são os 5 elementos principais aqui de juros simples. Também serão de juros compostos, mas primeiro vamos trabalhar aqui com juros simples bem tranquilamente. Então, percebam, a gente vai ter um capital inicial que vai render juros. Então, olha só, os juros, essa é a fórmula, primeira fórmula aqui, fórmula 1. Os juros vai ser igual ao capital inicial C, vezes a taxa de juros, que a gente vai colocar em formato
decimal vezes a quantidade de tempo. Esta formulinha vai nos dar, então, o juro em formato monetário a partir de um capital inicial e de uma determinada taxa de juros. O montante, como foi dito agora há pouquinho, o montante é o capital inicial mais os juros. Ou seja, a partir do capital inicial, a gente vai acrescer os juros e a gente vai ter um montante. O montante é igual ao capital inicial mais os juros. Tá bem? A gente pode juntar essas duas fórmulas em uma fórmula, aqui a fórmula 2, e numa terceira fórmula. Esta fórmula vai usar os elementos dessas duas primeiras. Então percebam, se o montante é igual ao capital inicial mais os juros, e a gente acabou de ver que o juro é igual a C vezes I vezes N, a gente teria aqui, então, M igual a C mais este juro, que é C vezes I vezes N. Tranquilo? Notem que o C aparece duas vezes, então a gente poderia fazer aquilo que a gente chama de colocar ele em evidência. Portanto, o montante seria igual ao capital inicial vezes 1 mais I vezes N. Como assim? Como é que chegou nisso? A gente usa da propriedade da distributiva. Perceba que se a gente fizer C vezes 1, nós vamos obter C. E C, então C vezes 1, C. E C vezes I vezes N, C e N. Então, a partir destas duas fórmulas e com o uso dessa propriedade matemática, a gente chega à nossa terceira fórmula que nos dá o montante diretamente. Então, esta é a fórmula do montante mais, digamos, elaborada. Mas para não ficar só aqui nas fórmulas, vamos para um exemplo. Acho que o exemplo vai deixar bem claro o que significam essas letrinhas todas e esses conceitos todos que estão aí à esquerda. Bora lá para o primeiro exemplo, então. Então vamos iniciar com o exemplo aqui. Percebam que aqui em cima da minha imagem eu coloquei os conceitos, capital inicial, juros, taxa de juros, tempo e montante, com a sua representação em letras. Então, C, capital inicial, J, juros, I, taxa de juros, N, o tempo e N, o montante. E aqui estão as fórmulas fundamentais. Eu coloquei cada conceito com uma letrinha de cor diferente para a gente trabalhar com mais clareza. Então, vamos para o exemplo. Você emprestou R$100 a um amigo, a taxa de juros simples de 8% ao mês. Talvez tenho suspeitas de que a amizade não é assim muito grande. Mas, de qualquer forma, quanto será o juro e, portanto, o montante também, se o amigo pagar esta dívida após 1 ano e meio? O primeiro passo ao resolver um exercício de matemática financeira, qualquer que seja, é estabelecer quais são as variáveis que nós temos e quais nós não temos. Primeiro, a gente tem o capital inicial, são os R$100 que foram emprestados. Temos o juro? Ainda não, é um dos elementos que a gente quer descobrir. Então, os juros ainda é uma incógnita. Temos a taxa de juros cobrada? Temos. Ela é de 8% ao mês, ou em formato decimal, 0,08 ao mês. Para usar estas fórmulas, é conveniente a gente usar o formato decimal. Na sequência, nós temos o N, ou seja, o tempo que vai demorar para ser pago essa dívida. A gente está dizendo aqui 1 ano e meio. 1 ano e meio, como a taxa está em mês, a gente vai transformar esse 1 ano e meio em meses. 1 ano são 12 meses,
mais meio ano, que são 6 meses, a gente vai ter 18 meses. E, finalmente, a gente tem que saber qual é o montante. A gente vai descobrir só após fazer os cálculos. Tudo certo? Tudo bem? Então, vamos começar agora então, a aplicar esta fórmula. Bom, então como a gente quer saber os juros, esta é uma primeira questão, uma primeira pergunta, a gente pode inicialmente começar a trabalhar com esta fórmula aqui, a primeira fórmula, em que juro é igual ao capital inicial, que a gente já conhece, a taxa que a gente já conhece e o tempo que nós também conhecemos. Então, a partir desta fórmula, a gente tem que o juro é igual ao capital inicial, 100, vezes a taxa, 0,08, vezes N, vezes o tempo, que é 18 meses. Isto aqui vai nos dar o resultado final, que o juro é igual, então, a R$ 144. Beleza? Então, os juros são R$ 144. Sabendo os juros, a gente pode já também calcular aqui qual será o montante a partir da segunda fórmula. Então, o montante é igual ao capital inicial, 100, mais os juros que a gente acabou de calcular, que é 144. Portanto, o montante que esse amigo pagará será igual a 100 mais 144. Ele pagará, então, R$ 244. Então, a gente descobriu aqui que o montante é igual a R$ 244. A gente poderia também ter encontrado o montante diretamente a partir desta última fórmula. Então, como a gente faria isso? Vamos trabalhar com as variáveis, mesmo sem saber qual é os juros. O montante é igual ao C, capital inicial, que é 100, vezes 1, sempre será 1, mais I é igual a 0,08, vezes o N, que é 18 meses. Então, o primeiro cálculo que a gente faria aqui é o 0,8 vezes 18. Então, nessa situação, o montante seria 100, só repetindo, vezes 1, mais 0,8 vezes 18, é esta a primeira operação que nós temos que fazer. Isso ali nos daria um total de 1,44. Na sequência, então, repetindo, 100 vezes 1 mais 1,44, que dá 2,44. E nós teríamos, então, que o montante é igual a 100 vezes 244, que é igual a 244, de uma forma mais direta. Então, apesar de a gente não ter calculado os juros separadamente, a gente consegue obter o montante rapidamente. Percebam também que, como o montante é igual ao capital mais os juros, se a gente tivesse o montante e o capital, a gente facilmente descobriria qual é os juros. Ou seja, o montante é 244 e o capital é 100. Quanto tem que ser os juros? Só isolar. E a gente teria que o juro aqui dessa situação seria R$ 144. Tá joia? Está compreendido? Mas vamos para mais um exemplo, para então a gente concluir este vídeo. Então, pessoal, nesse segundo exemplo, a gente tem um problema um pouquinho diferente. Nota comigo. Nesse exemplo 2, ele sugere, você pegou um empréstimo de R$ 200 e, após 6 meses, sem pagar nenhuma parcela, você pegou e em 6 meses pagou a quantia total, pagou R$ 260. A questão agora é, qual é a taxa de juros simples
desse empréstimo. Então vamos ver as nossas variáveis, que são capital inicial, juros, taxa, tempo e montante. Bom, primeiro a gente já percebe que a gente tem o capital inicial, ou seja, nós pegamos R$200 emprestados. O montante, ou seja, o valor pago no total foi de R$260. Temos também que foi em 6 meses. E a pergunta é qual é a taxa de juros simples, provavelmente, mensal, desse empréstimo. Bom, faltou aqui a gente saber qual é os juros e qual é a taxa. A taxa é o que realmente nós estamos interessados. Mas a gente já sabe que os juros é mas a gente já sabe que o montante é igual ao capital mais os juros. Então, se o montante é igual ao capital mais os juros, isso significa que, vamos lá, montante é igual a C mais J, isso significa que M menos C é igual a J, correto? C está aqui somando, diminui os dois lados e ficamos com esta equação. Então, portanto, os juros é igual ao montante menos o capital inicial. Dessa forma, a gente já obteve os juros, que serão juros igual ao montante 260 menos o capital inicial 200 e, portanto, o nosso juro foi de R$60. Ok? Com essas informações e o auxílio desta fórmula aqui, vai ficar muito tranquilo de a gente descobrir qual é a taxa de juros simples. Vejamos. Vamos usar então esta formulinha daqui. Se os juros é igual a 60, é igual a um capital inicial de 200 vezes a taxa I, que nós não conhecemos, vezes N, que a gente sabe que são 6. A ordem desses fatores aqui pouco importa, então a gente poderia colocar, na verdade, 60 igual, esses fatores aqui não importam muito, então poderia ser igual a 200 vezes 6 vezes I. Ok? 60. Então, é igual a 200 vezes 6, que a gente sabe que é 1.200, vezes I, que a gente desconhece. Bom, então a gente ficou com 60 igual a 1.200 vezes I. Este 1.200, nota que está multiplicando I. Então, se a gente dividir os dois lados por 1.200, nós vamos ter que 60 dividido por 1.200 é igual a Izinho. Ou seja, I é igual a 60 dividido por 1.200, que é igual a 0,05. Então, esta é a taxa, 0,5. Esta é a taxa de juros. Ela está aqui em formato decimal. A gente pode transformar em formato percentual, fazendo vezes 100%, e, portanto, nós temos, então,
finalmente, que a taxa de juros cobrada é de 5% ao mês neste empréstimo. Tranquilo? Simples? Fácil? Espero que você tenha conseguido aprender. Tenta fazer esse exercício aqui novamente, com calma, e depois revisa. Acho que o jeito de aprender matemática é fazendo exercícios. E por isso também, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar com uma bateria de exercícios de juros simples. Tenta também memorizar esses conceitos de capital inicial, juros, taxa de juros, tempo e montante. E a gente se encontra num próximo vídeo. Se você gostou, aquela coisa de sempre. Dá o teu like, compartilha com seus amigos e deixa um comentário aqui caso você queira tirar alguma dúvida ou tenha alguma sugestão. Eu agradeço e fico até a próxima. Um abraço!